teve dúvida de quando usar o qual nos textos? Se você já teve essa dúvida, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar hoje quando a gente deve ou não usar. Meu nome é Marília, eu sou doutoranda em letras e professora de língua portuguesa. Bom, por que é que às vezes a gente fica em dúvida se a gente pode ou não usar o qual nos textos? Muitas vezes, quando a gente está escrevendo uma redação ou um texto longo, a gente acaba cometendo o vício de linguagem do queísmo, que é o uso do que em excesso. Se você quer saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui em algum lugar do vídeo o link para um vídeo que eu já falei sobre os 10 maiores problemas de uma redação. Então, quando a gente usa muitas vezes o que no texto, a gente acaba querendo substituir por outros termos. E o que as pessoas mais fazem é trocar o que pelo o qual. Mas nem sempre eu posso fazer essa substituição. Então, vou dar aqui um exemplo de uma frase que me perguntaram se estaria certo o qual nela, que é a frase: os métodos os quais o Estado utiliza para combater a desigualdade são ineficazes. Bom, nesse caso aqui, eu não posso usar o qual. E eu vou agora dizer os casos em que eu posso usar e retomar essa frase aqui no final do vídeo, dizendo por que eu não posso usar o qual aqui. Bom, o primeiro caso em que eu posso usar o qual ou a qual é para evitar uma ambiguidade. O que é uma ambiguidade? Um duplo sentido na frase. Então vamos pensar na seguinte frase: conheci a irmã do João, que trabalha em São Paulo. Vejam que nesse caso, se eu usar o que aqui, ele vai gerar uma confusão. Quem que mora em São Paulo, afinal? O João ou a irmã dele? Nesses casos, a gente pode utilizar o qual ou a qual para desfazer essa ambiguidade, esse duplo sentido. Então, se eu quiser me referir à irmã de João, eu vou dizer: conheci a irmã de João, a qual trabalha em São Paulo. Ou se eu estiver me referindo ao João, eu vou dizer: conheci a irmã de João, o qual trabalha em São Paulo, certo? Então, quem trabalha em São Paulo, neste caso, é João. Então, sempre que eu precisar desfazer uma ambiguidade, eu posso usar o qual. O segundo caso em que eu posso usar o qual ou a qual é quando eu tiver uma preposição com mais de 3 letras. Então, vamos por partes. O que é uma preposição? Preposição são aquelas palavrinhas que ligam os elementos na frase, como até, após, de, com, para, por, perante, sobre. Bom, então quando eu tiver uma preposição com mais de 3 letras, eu vou poder usar o qual ou a qual depois dessa preposição. Então vou dar o exemplo aqui da preposição sobre e da preposição perante. Então, com a preposição sobre, vamos pensar nessa frase: o filme sobre o qual falávamos ontem já está em cartaz. Então vejam que aqui ficaria até estranho eu usar o que, certo? O qual aqui está se referindo ao filme. Então vamos pensar que eu tivesse dito: o filme sobre que falávamos ontem já está em cartaz. Não fica nem interessante eu usar o que aqui. Então, quando eu tiver uma preposição com mais de 3 letras, vai ser natural que eu precise usar o qual. E por que eu tenho esse sobre aqui? Porque quando a gente fala sobre algo. Então, eu não poderia dizer o filme o qual falávamos. Então, eu teria que dizer o filme sobre o qual falávamos. Neste caso, ok, eu posso usar o qual. Agora, vamos pensar na preposição perante, que também é uma preposição com mais de 3 letras. A plateia perante a qual ele se apresentou o aplaudiu. Então vejam que aqui também ficaria muito estranho eu usar o que. A plateia perante que ele se apresentou. Então vejam que quando eu tiver essas preposições maiores, vai ser natural que eu use o qual ou a qual. E por que eu tenho a preposição perante? Porque quem se apresenta perante alguém. Então, a plateia perante a qual ele se apresentou o aplaudiu. Vejam que a qual aqui está recuperando o termo plateia. Então, neste caso, está certo também eu usar a qual. Agora, vamos retomar aquele exemplo que eu dei lá no começo do vídeo. Os métodos os quais o Estado utiliza para combater a desigualdade são ineficazes.
Então vejam que aqui eu não tenho nenhum problema de ambiguidade e eu também não tenho nenhuma preposição aqui antes do os quais. Então não faz nenhum sentido eu usar o qual ou, nesse caso, os quais aqui. Eu deveria usar simplesmente o que. Os métodos que o Estado utiliza para combater a desigualdade são ineficazes. Até porque, gente, o qual ele é muito mais marcante nos textos do que o que. Então, se eu trocar o que por várias vezes utilizar o qual nos meus textos, eu vou trocar um problema por outro ainda maior. Então, nesse caso, eu não devo usar o qual, eu devo usar o que. E aí vocês me perguntam, nossa, mas e se eu já tiver usado o que várias vezes no meu texto? Por que eu substituo, então, se eu não posso substituir por o qual todas as vezes? Existem outras formas de trocar o excesso do que nos textos. Nesse caso aqui, a gente poderia substituir simplesmente por os métodos utilizados pelo Estado para combater a desigualdade são ineficazes. Então vejam, às vezes eu trocar aí por um adjetivo, por uma palavra de valor equivalente, vai ser melhor do que trocar por o qual sem necessidade. Bom, se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Deixe aí nos comentários sugestões de outros temas que vocês tenham aí dificuldade e não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima!